Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite, companheiros. Nós, infelizmente, perdemos a conexão com o companheiro João Carvalho. Então, soldado no quartel requer trabalho. Então, nós vamos ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e fazer algumas considerações. Quando chegamos aqui e percebemos a situação da internet, pensávamos, logo hoje não pode falhar, porque logo hoje que eu não consegui carregar o meu iPad, o meu computador, onde sempre trago, né, com algumas anotações, numa emergência dessa. Mas, mais uma vez, Deus vem provar, né, que não é a nossa vontade, é a vontade dEle. Então, nós vamos ler uma página que nós lemos hoje no nosso estudo do ESD, do capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Nós vamos ler o item primeiro, que remete à página do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E o item que nós vamos comentar é o item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Em que se resume a lei de justiça, de amor e caridade? É a lei divina, é a lei de Deus. Então, o homem de bem é aquele que cumpre as regras divinas, o código divino, que nada mais, nada menos se resume na palavra amor. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Hoje, quando estávamos lendo esta página, nós pensamos a seguinte questão: o que será, ou como será que o outro me vê? Será que ele me vê como uma pessoa útil? Será que ele me vê como uma pessoa agradável? Na verdade, o mais importante não é como o outro me vê, mas o que eu faço para ser analisado pelo outro, ser admirado, ser colocado numa posição de servidor. Como eu sou visto? Esse como eu sou visto, na verdade, não é
em sentido de vaidade, de se envaidecer com aquilo que você faz, mas ser visto com os olhos de amor, de bondade, de compaixão. Como a pessoa me vê? Será que eu estou fazendo tudo o que eu devo fazer em relação ao meu próximo? Ou será que os meus familiares, os meus amigos, olham para mim e falam: poxa, Lucinha poderia fazer muito mais, né? Fala tanto, fala de Jesus, fala da doutrina espírita. Então, quando eu li esse texto hoje, ele me doeu fundo, não porque nós precisamos estar colocando em primeira ordem o que o outro pensa da gente, mas em primeira ordem é o que nós realmente pensamos de nós. Será que nós estamos agindo com amor, com compaixão? Será que nós estamos implantando nesse mundo aquilo o que nós acreditamos? A palavra de Jesus, a lei divina, porque o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Continuando, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se ele submete à vontade em todas as coisas. Estamos vivendo um momento em que nós temos a certeza que Deus é dono do planejamento maior. Cada um de nós tinha um planejamento para março, para abril. Muitos de nós tínhamos viagens, muitos de nós tínhamos trabalhos a executar, tinham planos. Mas chegou um vírus que nos colocou todos em nossos lares e que nossos planos foram relegados a segundo plano. O plano maior é que decide. Por mais que planejemos, mas o planejamento maior não é nosso. E o homem de bem entende perfeitamente e se submete com amor, com entendimento de que tudo tem uma finalidade. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceitas sem murmurar. Tudo o que venha para as nossas vidas concorre para um bem maior. Nós precisamos ter a certeza disso. Nós costumamos dizer que o espírita não acredita em Deus, que o espírita tem a certeza de Deus. E a partir do momento que nós temos essa certeza, tudo que nos ocorre está no concurso de algo maior. Por mais que a nossa visão não consiga atingir, não consiga ver, não consiga vislumbrar algo que realmente vá nos favorecer, porque o que nós pecamos, o que nós erramos, é porque nós sempre achamos que nós precisamos
receber algo em troca. E muitas das vezes nós precisamos dar. Dar primeiro para receber depois. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Como é difícil. Muitas vezes, nós queremos ser justos, mas desde que eu me beneficie. Não, está certo. As coisas têm que ser dessa forma. Nós precisamos seguir critérios, mas, infelizmente, em determinados momentos, quando nós ainda não somos totalmente esse homem de bem, nós erramos, nós pecamos por achar que nós podemos, de certa forma, levar vantagens. Então, o homem de bem não vê vantagens. O homem de bem vê o outro antes que a si mesmo. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza os aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos, as perdas decorrentes de toda ação generosa. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Como é bom fazer o bem. Como é bom fazer a caridade. Quantas vezes nós não falamos aqui na nossa casa? Por vezes, a tristeza, a ansiedade, a depressão nos assola. E nós damos um medicamento, nós damos um roteiro, quando nós falamos, nós damos a doutrina espírita que a dá, que é fazer o bem, que é fazer a caridade. Então aqui fala que o homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha. Quando nós doamos amor, como nós estamos sendo caridosos, primeiramente nós estamos sendo beneficiados. Esse é o prazer que nós temos. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. É uma condição importantíssima nós respeitarmos o outro, nós respeitarmos o pensamento do outro. Muitas vezes é disfarçado de verdades, disfarçado de certezas, o companheiro lança palavras, se contrapõe a companheiros, sabendo das suas crenças, simplesmente para impor as suas ideias. Enquanto estamos aqui em nossa casa, enquanto doutrina espírita, enquanto consolador prometido, o que nós temos que levar para os nossos irmãos é a palavra do Cristo, é a palavra de amor, é o conforto e a esperança. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade,
tendo como certo que aquele que prejudica a outro com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Quantas vezes falamos algo que atinge o companheiro sem nenhum objetivo? Pensemos primeiro qual o impacto que a nossa palavra terá no irmão. Pensemos, companheiros, se vai ter algum valor, se vai ter alguma utilidade falar aquilo para o nosso companheiro. O homem de bem não lança palavras ao vento, apenas para atingir os outros. O homem de bem mede as suas palavras, leva a palavra de consolo, leva a palavra de esperança. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. O homem de bem se preocupa com o outro. O homem de bem na terra sabe que, estando aqui nesse planeta de provas e expiações, ele traz em sua bagagem muitos débitos, traz em sua bagagem muitas coisas que não deveria ter sido feita. Então o homem de bem não julga. O homem de bem ouve mais do que fala. Sejamos, companheiros, estejamos nesta caminhada para sermos um verdadeiro homem de bem. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Desculpa, eu repeti, né? Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Não devemos ter aquela satisfação, né, de apontar para o outro os seus defeitos. E se tiver necessidade, né, se tivermos a necessidade de falarmos alguma coisa que seja para o benefício do outro. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. É a luta diária. É recomeçarmos sempre. É fazermos a nossa análise, como diz aqui no Evangelho Santo Agostinho, que à noite, ao deitarmos, nós possamos pensar, né, nas nossas atitudes do dia, o que nós erramos, o que nós falhamos, porque o caminho da construção do homem do bem passa na coragem de olhar para dentro de si. E hoje, nesse momento de isolamento social, vamos procurar esta coragem, olhar para dentro de nós e ter coragem de modificar aquilo que nós não achamos mais bonito. Porque nós trazemos as nossas marcas e muitos
em muitas e muitas encarnações, algumas marcas dessas não nos incomodavam. Mas à medida que nós vamos avançando no progresso, isso vai nos incomodando e nós precisamos nos libertar. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à expensa de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. E mais do que nunca nós estamos vendo que hoje a riqueza, o dinheiro, não está conseguindo resolver, porque os ricos estão morrendo com o coronavírus. Todo o dinheiro do mundo não resolve. Então não adianta nos envaidecermos. O que nós precisamos fazer é utilizar bem a riqueza que nos é concedida. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Então, a nossa condição social, ela não pode ser utilizada, não deve ser utilizada para o nosso ego. Se nós somos, temos subordinados, que tratemos com muito respeito, com muita consideração, que cuidemos da sua evolução no trabalho, se possível for, em sua evolução espiritual, porque é bênção concedida, são os talentos que Deus nos concede. Então, se hoje eu tenho uma condição, que eu tenho subordinados, que eu saiba tratá-los como verdadeiro homem de bem. E se eu sou o subordinado, que eu tenha todo respeito para com aquele que me coordena, que eu possa ser um instrumento ao qual ele possa contar com, que eu possa agregar, que eu possa fazer diferente. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E Kardec termina da seguinte forma: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir o que acabamos de mencionar no caminho se acha que a todas as demais conduz. Kardec também nos diz, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz de domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Então, esse é o caminho para sermos um homem de bem. Haroldo Dutra, em uma fala sobre esse tema, ele nos lembra que a nossa essência é a essência do bem, é a essência do amor. Uma vez que nós somos
filhos de um Pai de amor, de justiça, de bondade, misericórdia infinita. Então, nós somos, a nossa essência, o bem-estar no nosso DNA. E lembra-nos que quando nós não perdoamos, nós adoecemos. Quando nós não somos fraternais, nós acabamos nos isolando. Quando nós não temos a caridade, não temos o amor, tudo isso, né, compõe, vai trazendo marcas para a nossa vida. Então, nós precisamos vislumbrar o amor. Nós precisamos ser e estar no caminho do homem do bem. E ele nos conta uma pequena história para ilustrar isso. Ele é uma história zen budista, quando ele nos diz que um mestre e um discípulo iam caminhando à beira de um rio. E os dois viram um escorpião passar que iria se afogar. O mestre foi, pegou o escorpião e colocou à margem. Quando colocou na margem, o escorpião o picou. E o discípulo falou assim: "Ô mestre, o senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar?" E o mestre olhou para o discípulo e falou: "E você não sabe que é da minha natureza ajudar?" Então, que possamos redescobrir dentro de nós essa natureza de ajudar. Acreditamos que já estamos no caminho. Acreditamos que já somos parte, como disse na leitura inicial, uma vez que nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós já somos trabalhadores da sua seara. Então, companheiros, neste momento em que nós estamos passando por uma crise muito grande, nesse momento que por vezes o medo, por que não? Os receios, os nossos pavores vêm até nós. Não precisamos ficar envergonhados por isso. Porque nós temos ainda, né, os nossos receios. Mas que procuremos, como dizia Chico, né, nós podemos deixar que o pássaro pouse em nossa cabeça, mas não podemos permitir que ele faça ninho. Então, quando as dúvidas, quando os receios baterem à nossa porta, que nós lembremos que nós somos filhos de Deus, esse Pai de amor, de bondade infinita. Ele é o comandante da nossa vida. E relembrando uma história, já contei aqui uma vez, mas eu acho que cabe bem nesse momento, né, de tormenta, de receios que nós estamos vivendo, quando de um naufrágio, todos corriam dentro do navio, todos apavorados e desesperados. De repente, naquela confusão, alguém viu um menino sentado na escada. Essa pessoa teve consciência, chegou perto do menino e falou: "Menino, você não está vendo que nós estamos no naufrágio? O navio vai afundar e porque você está aí parado, vem, corre comigo, eu vou te ajudar." E o menino olhou para ele
falou: não tenho medo. Mas por que você não tem medo? Porque o meu pai é o comandante do navio. Então, queridos amigos, quando nós sentimos medo, quando nós sentimos receios, lembremos, Deus é o comandante de nossas vidas e nada de mal nos acontecerá. Muita paz. Então, neste momento, vamos orar. Vamos rogar essa falange amiga que sempre está a nos auxiliar. Vamos pedir, Senhor, por eles, esses trabalhadores do plano invisível, que estão trabalhando incessantemente neste momento. Que a nossa casa é um grande hospital, acolhendo almas, auxiliando esses espíritos, para que possam, Senhor, serem atendidos, serem confortados, para continuarem a sua jornada. Graças damos, Senhor, por estarmos vivenciando este momento. Fortaleça-nos, Senhor, que possamos lembrar dos ensinamentos de Jesus, que lembremos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, Ele é a vida, e que ninguém chegará ao Teu reino, Pai, sem seguir os Seus ensinamentos. Que possamos, ao retornar ao plano espiritual, sermos escolhidos